ciclo menstrual, né? Aquela coisa que vem aquele sangue e depois dá vontade de comer doce, dá dor de cabeça, aí depois melhora, e aí eu fico inchada, depois passa. Às vezes eu tenho vontade de desganar meu marido, depois eu fico um amor de pessoa. O que acontece com o nosso corpo, né? Que dá todos esses sintomas, todas essas coisas estranhas, né? Que não são coisas que a gente controla, né? Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Eu, por exemplo, antigamente eu tinha muita vontade de comer doce. No período ali da TPM, período menstrual ali, ovulatório. Nossa, que vontade de comer doce. Aí eu via lá, comia meia lata de leite condensado, e aí aliviava um pouco. E por que isso acontece? Então vamos lá. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia que veio a menstruação, tá? Então, desceu a menstruação, esse é o primeiro dia do ciclo. E aí a gente vai entender como é que esse ciclo acontece e por que aconteceu a menstruação, por que desce esse sangue, né? Isso tudo acontece pela regulação hormonal. Então, vamos lá. A gente tem lá no ovário, a gente tem os folículos, né? Os folículos ovarianos que possuem os óvulos, né? Na verdade, são oócitos, né? Mas a gente popularmente fala de óvulo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu não vou entrar aqui nos aspectos biológicos, específicos, científicos, tá? Vamos simplificar as coisas. Então, lá no óvulo, lá no ovário, temos os folículos ovarianos. Esses folículos a gente já nasce com ele, né? Então as mulheres já nascem com os folículos. Esses folículos eles contêm um oócito ou um óvulo, e do lado, né, contornando esse óvulo, tem uma camada de células chamadas células da granulosa. E o que acontece? Na puberdade, a gente começa a liberar os hormônios. Tem um hormônio aqui no nosso cérebro que chama GNRH, lá no hipotálamo. Então, tem uma área do nosso cérebro que chama hipotálamo, e lá no hipotálamo vai produzir GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. E quem são as gonadotrofinas? São o tal do FSH e do LH, que a gente dosa nos exames, tá? Então, o GNRH, que está lá no hipotálamo, ele vai ser liberado e ele vai atingir a hipófise ou a pituitária, tá? Então, ele vai lá na pituitária e lá na pituitária ele vai estimular a liberar o LH e o FSH. E esses hormônios, eles vão lá, vão sair do nosso cérebro, caem na circulação sanguínea e vão lá no nosso ovário. Lá no nosso ovário, eles vão atuar naquelas células que eu falei, das células da granulosa, que fica em torno do óvulo, né? E essas células, elas vão começar a aumentar. Elas vão se multiplicar, e aí elas vão se desenvolvendo. Cada folículo, né, do nosso ovário está num estágio diferente. Então, a gente tem folículos pequenininhos, que só tem uma camadinha da célula da granulosa. A gente tem folículos que tem mais, né? E aí vai indo. Então, o folículo começa pequenininho, e aí, conforme tem a liberação do FSH e do LH, esse folículo, ele vai aumentando, né? E ele vai aumentando, ele vai crescendo. E aí, essas células da granulosa, elas começam a produzir uma outra camada, um outro tipo de células, elas acabam se diferenciando, né? Elas acabam se transformando, né? E aí forma uma camada em volta que chama teca. E aí essas células, tanto a granulosa quanto a teca, elas produzem hormônios. Então, o FSH e o LH vão estimular nas células da granulosa a produção de estrógeno, né? O tal do estrogênio, lá os estrogênios. Os estrogênios é uma classe de estrógenos, né? A gente tem estrona, estriol, né? E esses hormônios são eles que vão regular e que vai estimular o amadurecimento desses folículos, né? E aí, o que acontece? Liberou o FSH e o LH, esses folículos vão amadurecendo. Só que tem um que vai crescer mais, ele vai ser o folículo dominante, né? E aí, esse folículo vai crescer, né? Ele está produzindo ali muitos hormônios, muitos estrogênios, né? Tá produzindo estrogênio. Aí, o que acontece? Esse aumento do estrogênio leva ao aumento de LH, né? Então, essa célula que está lá no ovário está produzindo estrógeno. O estrógeno
vai estimular lá no nosso cérebro a liberação de LH, mas numa quantidade bem alta. Quando aumenta o LH, sabe o que acontece? Esse folículo que está grandão lá, ele vai ter vai receber uma série de sinalizações e ele vai abrir. E nessa que ele abre, o óvulo sai e vai para a tuba uterina, certo? Quando o óvulo sai e vai para a tuba uterina, ele está lá disponível dentro da tuba uterina para ser fecundado, tá? Ao mesmo tempo que ele estava sendo aqui amadurecido, o nosso útero já vai começando a se preparar para receber o embrião, né? Por quê? Porque o nosso organismo foi feito para gerar filhos, né? O corpo da mulher, ele é todo preparado, todo mês ele fica na expectativa de receber o embrião. Então, tem lá o óvulo, ele sai pela tuba uterina, e se tiver tido relação sexual e os espermatozoides estão lá e o espermatozoide encontrar o óvulo e tiver a fecundação, então ali vai gerar o zigoto. E o zigoto, então, vai rolando, rolando, rolando. E nessa, gente, que o óvulo foi liberado, lembra que eu falei que tinha um monte de célula junto com o óvulo? O óvulo saiu com algumas células, mas outras ficaram. Essas que ficaram, elas dão origem ao que a gente chama de corpo lúteo, tá? E esse corpo lúteo é responsável pela produção de progesterona, tá? A progesterona, ela é produzida em maior quantidade depois da ovulação, tá? Enquanto o óvulo tá aqui, a maior produção é de estrógeno, tá? Aí, quando o óvulo sai, esse corpo lúteo começa a produzir progesterona. E nessa fase que a gente fala, né, que está produzindo a progesterona, acontece o aumento do endométrio. Então, começa a produzir maiores vasos sanguíneos, né? Para quê? Para que, quando tem a fecundação, aquele zigoto vai descendo, aquele embrião, porque ele vai se multiplicando. Então, ele é um zigoto quando o óvulo encontra com o espermatozoide, e logo em seguida ele já começa a multiplicar. E de uma célula vai virando 4, que vai virando 8, 16, e aí ele vai se multiplicando e vai rolando da trompa até o útero, né? A parte interna do nosso útero, que é chamada de endométrio. Esse endométrio, ele vai criando camadas, né? Ele vai aumentando, para quê? Para receber esse embrião e para alimentá-lo, né? Então, quando ao mesmo tempo que está rolando lá, né, que está tendo a ovulação, o óvulo saiu, está tendo a progesterona está aumentando esse endométrio. E aí, quando tem a fecundação, o embrião vai lá e vai grudar na parede do endométrio e vai se desenvolver ali. Quando tem a fecundação e tem essa implantação, o que acontece? O embrião, ele acaba produzindo um hormônio chamado beta-HCG, né? Hormônio gonadotrofina coriônica humana, certo? E esse hormônio vai atuar lá no corpo lúteo, e o que ele vai fazer? Ele vai manter a produção de progesterona. Ele vai continuar lá, aquele corpo lúteo vai ficar lá bonitinho, progesterona, 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 certo? Porque a progesterona é super importante para manter esse endométrio grosso, para suprir o embrião e favorecer aí o desenvolvimento fetal, tá? Então a gente precisa de uma quantidade boa de progesterona para continuar aí o desenvolvimento embrionário. Ah, Vanessa, mas aí não teve a fecundação. Não teve a fecundação, então o óvulo vai descer, né, pela trompa, vai passar pelo útero, e aí, como o endométrio não recebeu o embrião, esse vai ter uma diminuição da progesterona, porque não tem o beta-HCG para manter essa produção de testosterona. Aquele corpo lúteo que ficou lá no ovário, ele vai se degenerando, ele vai diminuindo, diminuindo, e forma o corpo albicans, né? E aí ele fica inerte, ele não serve mais para nada. E aí diminui, então, a produção de progesterona. Diminuiu a produção de progesterona, o endométrio, que estava grosso para receber o embrião, ele vai descamar. Ele vai descamar e aí tem o sangramento, e aí começa um novo ciclo menstrual, tá? Então, aqui a gente falou de FSH, de LH,
de estrógenos e de progesterona, tá? Esses são os hormônios que regulam o ciclo menstrual e que são super importantes de estarem em ordem, né? Se eu tenho alguma alteração nesses níveis hormonais, toda essa sinalização, toda essa sequência de eventos, ela fica prejudicada. Então, a gente precisa ter um controle muito, muito bonitinho de todas essas coisas. Né? Vocês viram, não é um evento muito fácil, ele não é banal, ele não é simples, né? E tem muitas patologias, tem muitas doenças que a gente não vai falar aqui hoje, mas que atrapalham essa sinalização, como a SOP, por exemplo, como a endometriose, tá? Mas a gente não vai falar disso hoje. O que eu quero falar para vocês é que muitas coisas podem acabar alterando essa sinalização. Então, eu posso, por exemplo, ter uma diminuição de FSH. O que é o FSH? É o hormônio folículo estimulante. Esse é o nome do que significa FSH. É em inglês, né? Então, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante vai estimular o desenvolvimento, né, do folículo até que o óvulo saia e vá para a trompa, certo? Então, eu preciso disso. Mas, ao mesmo tempo que eu preciso do FSH e do LH atuando para desenvolver esse folículo, eu preciso que esse folículo produza o estrógeno, né? Porque se ele não produzir o estrógeno adequadamente, ele não vai dar o sinal lá no nosso cérebro para ter aquele pico de LH. E se eu não tenho aquele pico de LH, eu não tenho a abertura do folículo para a saída do óvulo, né? E aí eu tenho, então, um ciclo anovulatório, um ciclo que eu não ovulei. Por que eu não ovulei? Porque não tinha, né? Porque o folículo ele não desenvolveu o suficiente para abrir, para estourar e promover aí a ovulação. Isso é muito importante de entender, porque isso acontece, essa sinalização hormonal, ela é muito sensível, e tem muitas coisas que interferem nesse ciclo, né? Então, a maioria, né, na verdade, quase todas as bases da limpeza do aquário, os pilares da limpeza do aquário que a gente trabalha aqui no nosso método, ele é baseado direta ou indiretamente nessa regulação hormonal, né? Porque, na verdade, é a regulação hormonal que vai mandar em tudo ali, né? É claro que tem algumas coisas que são indiretas, né? Tem algumas formas diretas e tem umas formas indiretas. Vamos falar de uma forma direta, por exemplo, o sono, né? A melatonina, ela é um hormônio que é produzida no nosso cérebro durante a noite. Então, a gente precisa ter um sono adequado, a gente precisa estar num ambiente escuro, para que a melatonina ela possa regular, né, de uma forma eficaz a produção dos estrógenos pelos nossos folículos, certo? Se a gente não tem essa produção e essa liberação de melatonina de uma forma adequada, a produção de estrógeno pelos folículos, ela vai estar prejudicada. E se eu tenho um prejuízo na produção de estrógenos, eu vou ter um prejuízo na sinalização para o cérebro para ter o desenvolvimento final, né, do folículo até que ele estoure, que ele seja um folículo dominante e que ele estoure e o óvulo vá para a tuba uterina,